nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amados irmãos. Amém? Bom estarmos juntos mais um domingo. Bom podermos adorar e louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nós estamos aqui por causa dele, então vamos começar falando com ele, vamos estar glorificando o nome dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grandes maravilhas que tu tem feito, ó Pai, em nossa vida e ao nosso redor. Senhor, nós reconhecemos aqui, ó Pai, que tu és um Deus maravilhoso, grandioso, bondoso, tremendo, soberano. E nós estamos aqui para te adorar, ó Pai, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque tu és digno de louvor, de honra e de glória. E nós, Senhor, estamos aqui para te adorar, não pelo que tu fez, mas pelo que tu és. Tu és o nosso Deus. Tu és soberano, tu és magnífico, tu és tremendo, tu és Deus acima de todas as coisas. E nós estamos aqui para te adorar, ó Pai. Te adorar com a nossa vida, com a nossa expressão de viver, com o nosso fôlego. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, com todo o nosso ser. Pai querido, nós não queremos fazer aqui algo que não seja para ti. Nós não estamos aqui, ó Pai, para exaltar pessoas, homens, mulheres. Nós não estamos aqui por causa de coisas ou religião. Nós estamos aqui por tua causa. E nós queremos te adorar, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Pai querido, nós estamos aqui unicamente porque o Senhor nos deu a oportunidade, nos resgatou das trevas, nos deu uma nova chance, e mesmo sem a gente estar merecendo, tu nos deu a oportunidade de chegarmos aqui na tua presença. Isso é um privilégio, Senhor, e não há nada que eu ou qualquer pessoa possa fazer para merecer isso, somente a tua graça. E nós queremos, ó Pai, agradecer por tudo isso. Queremos cantar, orar, queremos nos confraternizar, queremos ouvir a tua palavra, mas também sabemos, ó Pai, que os nossos pecados ferem a tua santidade, nós não podemos chegar de qualquer maneira, ó Pai. E quem sabe, às vezes, chegamos ao Pai com o coração pesado, às vezes preocupados, às vezes tristes, angustiados, às vezes carregando uma culpa. Senhor, mas agora em nome de Jesus Cristo nós clamamos a Ti pelo Teu sangue para que possamos ser lavados e para que todas essas coisas fiquem para trás, porque nesse momento nós queremos nos voltar somente para Ti, para nos apresentarmos a Ti e para, Senhor, Te adorar. Seja adorado, ó Deus. Que seja um momento especial nessa noite, um momento que nós estamos contigo, ó Pai, junto com os irmãos, para adorarmos, porque contigo nós estamos todos os dias, mesmo, Senhor, quando nós não nos apercebemos disso. Mas, Senhor, que esse momento seja um momento especial, que Tu seja exaltado, louvado e glorificado, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir aqui entre nós, para invadir, inundar o nosso coração, para mover-se aqui, nos conduzir a tudo aquilo que Te agrada, Senhor. Que cada cântico, que cada palavra, que cada oração
não seja para agradar a ninguém, a não ser a Ti. Ó Espírito Santo, nos ajude e nos conduza a isso. Nós clamamos a Ti e pedimos, no nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos? Você concorda com isso que nós oramos? Então vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Vamos iniciar esse culto falando: Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Nós te adoramos, Deus, e somos gratos, porque cremos que temos um abrigo em Ti, Senhor. Porque quando clamamos, nós cremos que o Senhor nos responde. E nós temos consolo e abrigo em Ti, Senhor. Meu Jesus, Salvador, tudo igual
estar ofertando ao Senhor nesse momento. Vamos trazer os dízimos e ofertas na presença do Senhor, como adoração. Não canso de repetir, nós não compramos a bênção de Deus, nós não damos para receber, nós damos porque recebemos, nós devolvemos a Ele, e Ele nos abençoa. Então vamos estar contribuindo com os dízimos e ofertas, e você de casa pode fazer isso através do QR Code que está aí, ou do link que está na descrição do YouTube, e você também pode estar participando desse momento de adoração. Também nós vamos estar contribuindo aqui com alimentos para socorrer uma família necessitada, uma família que precisa de ajuda agora. E se você quer contribuir também com essa família de alguma forma e não trouxe um alimento hoje, ou você não está aqui, entre em contato com a gente, que você vai poder estar também ajudando essa família. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Pai querido, colocamos nas Tuas mãos agora, ó Pai, os dízimos e ofertas. São fruto, ó Pai, que nós já colhemos, ó Pai, que Tu nos deu, e nós apresentamos a Ti com o coração grato, Senhor, obedecendo as Tuas ordenanças, mas com gratidão e adoração. E clamamos a Ti, ó Pai, que Tu continues a abençoar o Teu povo, que Tu abra as portas para aqueles que precisam, a oportunidade para aqueles que estão buscando, Senhor, que Tu possa estar suprindo a necessidade de cada casa, cada família. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, essa oferta e esse dízimo, como, ó Pai, um aroma suave chegando até a Ti, que possamos Te agradar, ó Pai, com o que fazemos, para a glória do Teu nome, é que nós pedimos. Amém e amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Levantar
Aleluia. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Segunda Crônicas 28, versículo 9 e 10. Eu venho pregando essa série de Davi há várias e várias semanas, e há duas mensagens que eu não preguei aqui, que por uma razão específica Deus não colocou no meu coração, não preguei, e essa então é a 13ª mensagem, a última mensagem dessa série de Davi. Claro que isso não quer dizer que eu não vou voltar a pregar sobre Davi em outros cultos e outros momentos, mas apenas completando a série, essa é então a nossa mensagem. 1 Crônicas 28, 9 e 10 diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. E se o buscares, será achado de ti. Porém, se deixares, rejeitar-se-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para santuário, esforça-te e faze a obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a palavra é tua, ajuda-nos, ó Pai, a entendê-la. Trata-nos, ó Pai, individualmente, cada um. Ó Espírito Santo, venha no mais profundo do nosso coração e fala segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Nós te pedimos. Amém. Pode sentar, queridos irmãos e irmãs. No livro de 1 Crônicas, Davi reconhece que o seu tempo está acabando. Davi está chegando ao fim do seu ciclo, do seu ministério, do seu reinado, da sua vida. A idade chega e Davi percebe que está ali terminando. E ele chama então todas as pessoas do reino, chama as pessoas importantes, porque agora ele tem que passar o reino dele para que dê continuidade, para que as coisas prossigam. Ele mais não consegue, não pode mais tocar essa empreitada. Então Davi, ele chama todas as pessoas, e eu creio que era um momento de tensão, eu creio que era um momento de preocupação. Todos estavam ali preocupados, porque Israel cresceu muito durante o reinado de Davi. Israel foi tomando proporções. Davi conquistou quase que a totalidade da terra prometida. Não houve, segundo a Bíblia, nenhum outro rei que conquistou tanto, fez Israel crescer tanto como Davi. Então, Davi, ele fez um reinado que era muito difícil de substituir um rei assim. Então havia uma grande expectativa e uma preocupação entre as pessoas. E no capítulo 23, Davi então escolhe Salomão para ser o seu sucessor. Humanamente falando, não era para Salomão ter assumido essa posição. Porque o reinado, ele é dado continuidade, ele é passado para o filho primogênito. Em todos os reinos funciona assim, apesar de que Israel está vivendo uma novidade nessa questão de reinado,
porque o primeiro rei de Israel foi Saul, que não era sucessor de ninguém, foi uma aclamação, um povo pedindo um rei. Então se levanta Saul, foi ungido rei, foi consagrado rei e reinou. E quando Deus não se agrada mais de Saul, Deus manda o sacerdote, profeta, ir ungir outro rei, que não era da família de Saul. Então, a gente entende aqui que Israel está vivendo uma segunda história que já viveu, mas que não era comum. Porque todos os reinos que já existiam tinham a sua ordem. O rei passa o trono para o seu filho primogênito. Então, não era possível que Salomão fosse o rei, porque Salomão era o 10º filho de Davi. Davi teve muitos filhos, várias esposas e muitos filhos. A Bíblia relata que, pelo menos que são relatados na Bíblia, 20 filhos, fora as mulheres. Porque a única filha mulher de Davi que é mencionada na Bíblia é Tamar, e por uma razão bem específica, né, que conta a história trágica da família de Davi que aconteceu em relação a Tamar. Então, Davi teve muitos filhos e Salomão era o 10º. Portanto, tinha muitos e muitos filhos antes de Salomão para assumir o trono. Na verdade, quem deveria reinar era o filho primogênito de Davi, que era Adonias. Só que Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus é Deus. Deus sempre foi Deus sobre Israel. Deus sempre foi Deus sobre a igreja. Alô. Deus sempre foi Deus sobre a igreja, Deus sempre foi Deus sobre Israel. Deus está acima de todas as coisas, acima de todos os governos, acima de todas as estruturas, acima de qualquer organização humana. Deus é Deus. E assim como Deus rejeitou Saul e escolheu o improvável Davi, que foi a nossa primeira mensagem, aquele que não tinha a menor aparência de rei, o esquecido, o abandonado, o largado, o último filho de Jessé, aquele que nem foi convidado para o churrasco, para a festa. Deus escolheu ele, ungiu ele na frente de todo mundo, e de uma forma ainda mais improvável, ele vence Golias, ele se torna um soldado do exército de Saul, se torna o primeiro na linhagem do exército lá e das graças de Saul, e se torna rei de Israel, o improvável Davi. E agora, mais uma vez, vem e Deus muda toda a trajetória, porque Deus fala com Davi: olha, é Salomão quem vai suceder você e ser o novo rei. É Salomão que vai construir para mim uma casa. É Salomão, filho de Betseba, o segundo filho que Davi teve com Betseba, porque o primeiro morreu. E essa é a história que nos impressiona. Deus não está preso aos nossos moldes, às nossas formas, às nossas colocações, às nossas imposições.
Deus não age segundo a nossa vontade, Ele é Deus. Ele muda todas as coisas de acordo com o que Ele quer. Muitas e muitas vezes Israel tentou inverter o negócio. Homens e mulheres de Deus e até mesmo Davi, assim também como Abraão e como tantos, tentaram inverter e tentaram dizer para Deus o que Deus tinha que fazer. Mas Deus é Deus. Deus não se rende à minha vontade, à tua vontade, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo. Eu sou criatura de Deus, que foi acolhido como filho, e você também. Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus para todo o século. A palavra nos ensina isso o tempo todo. E em toda a história a gente vê que muitas vezes se quer inverter o negócio. E quantas vezes nos dias de hoje a igreja, igrejas, líderes querem inverter as coisas e pensam que pode colocar Deus na parede e dizer: Senhor, aqui é assim. E Deus fala: não. Do meu jeito. Eu vou dizer uma coisa que parece estranho e não estou pregando contra nenhuma estrutura política e nem muito menos contra o governo, mas Deus não é democrático. Ele é Deus, está acima de qualquer estrutura. Mas Deus não é Salomão, tinha que ser Adonias, era o filho primogênito. Ele é Deus, é Ele quem manda. E tem um ditado popular que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o nosso Deus é um Deus que trabalha com o improvável, gente. Deus não trabalha com aquilo que é normal, provável. As coisas naturais já estão aí, Ele já fez. E aí naturalmente acontece. Quando há uma intervenção de Deus, Ele trabalha com o improvável, aquilo que eu e você jamais vamos entender, não tem como a gente compreender. Por isso que para Deus nada é impossível. Então a gente vai crescendo e vai vendo que Deus age naquilo que é improvável, que não tem como a gente... Nosso Deus, Ele é capaz de, da desgraça, extrair a graça. O nosso Deus é capaz de, da dor, fazer alegria. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer da fraqueza a força. O nosso Deus, Ele é tão soberano que Ele faz do choro se tornar riso, da guerra se tornar paz, da enfermidade vir a saúde. Nosso Deus é soberano. O nosso Deus faz do fracassado um vitorioso, do perdido alguém de valor no reino de Deus. Não existe um ponto final para Deus. Ele é o amém. É Ele quem encerra todas as coisas. Enquanto Ele não determinar, nada acabou. Enquanto Ele não disser, nada chegou ao fim. A minha história, a tua história, seja qual for a situação, nunca chegará ao fim enquanto Ele não disser, porque Ele é o amém. Lá em Apocalipse, nas cartas, a gente vê constantemente a carta começando dizendo assim: assim diz o amém. Salomão tinha tudo para não dar certo, mas ele deu. Outros personagens, Jacó, tinha tudo para dar errado, mas Deus mudou a história. Ezequias tinha tudo para não ir para frente, mas Deus mudou. Jabes
Jabes é aquele tipo de cara que parece que nasceu para não ter jeito. Mas Deus mudou a história de Jabes. Quem sabe você também não pode ser totalmente transformado. Deus tem um propósito de mudar tudo. Mas a gente está vendo só, não tem possibilidade, a gente só está vendo problema. Para Deus não existe isso, irmão. As limitações são coisas da nossa humanidade. Agora Davi, quando ele vai transferir para Salomão o governo, o trono, ele vai passar para Salomão, Davi dá conselhos preciosos para Salomão, que é sobre esses conselhos que eu quero falar nessa noite. Davi diz para Salomão que ele precisa fazer algumas coisas. Uma receitinha de bolo simples. Simples como pudim de leite. 4 ingredientes resolvem o problema. 4 pontos que Davi passa e diz para Salomão: Salomão, faz isso, que vai dar tudo certo. Primeiro, versículo 9 que nós lemos, diz assim: e tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus do teu pai. A primeira coisa que Salomão fala, que Davi fala para Salomão, primeiro conselho que ele dá para Salomão, ele diz assim: conheça a Deus pessoalmente. Em outras palavras, parafraseando o que o versículo diz, ele está dizendo: Salomão, procure você mesmo ter conhecimento pessoal de Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Que para a gente conquistar alguma coisa, para a gente ter uma vida vitoriosa, e eu não estou falando de prosperidade, porque vida vitoriosa não é ser próspero, ter dinheiro, ser famoso, isso é outra coisa. Vida vitoriosa é estar no meio da tempestade sorrindo, é estar no meio da turbulência em segurança. Isso é vida vitoriosa. É quando nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada disso interfere na minha vida e me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É quando eu estou andando pelo vale da sombra da morte e eu não tenho medo nenhum, porque Ele está comigo. Isso é vida vitoriosa. E Davi então diz para ele o seguinte: quer ter uma vida vitoriosa? Conheça Deus. Conheça pessoalmente. Tem gente que conhece a Deus de ouvir falar. Eu vou na igreja, eu escuto falar, eu sei quem Deus é. O pastor falou gritando, mas falou. Tem gente que conhece a Deus por causa das músicas que ouve. Eu gosto das músicas da igreja. Aí a gente... Tem gente que conhece a Deus porque leu. Querido, você pode ler a Bíblia de ponta a ponta e não conhecer a Deus. Informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. Conhecimento é muito mais do que informação. Eu posso estar bem informado. Eu posso estar ali, entender os termos, saber a história, o que aconteceu. Conhecimento é quando eu consigo vivenciar aquilo. É quando aquilo se relaciona, quando todas as coisas se relacionam comigo. Isso é conhecimento. Mas tem gente que conhece a Deus pessoalmente. Enquanto outros não conhecem, tem gente que conhece a Deus pessoalmente. Então, Davi está dizendo para Salomão: conheça Deus. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente que sabe sobre Deus. Quando eu era adolescente, era mais fácil pregar o evangelho do que hoje, de certa forma, porque tinha muita gente que não sabia de Deus. Hoje, todo mundo conhece a Deus.
Aliás, todo mundo pensa que é pregador, que é pastor, que é... Tem aquele que está lá no mundão, perdido, que o encontro de gente, irmãos, perdido. Esse ano agora, então, no hospital, na rua, nos vários lugares que eu fui, pessoas com a vida toda torta, longe de Deus, e ainda admitem, falam assim, pastor, eu estou com a vida torta, mas olha só, eu conheço a palavra de Deus, e começa a citar a palavra de Deus. Tem coisa que ele fala que nem eu sei. Quantas pessoas, não estou falando de uma ou duas, eu encontrei dezenas de pessoas só nesse ano, assim, longe de tudo, longe de Deus, e pensam que conhecem Deus. Oséias nos fala assim, então conheçamos, Oséias capítulo 6, versículo 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Primeiro que ninguém nunca vai conhecer Deus totalmente, é uma questão de andar com Deus, caminhar com Deus. Querido, chegou na hora da gente entender que ser crente não é ter o nome num livro de hall de membros de igreja. Chegou a hora de entender que ser crente não é fazer parte de um grupo que levanta a mão, que canta, sobe no púlpito e prega, ou toca, ou faz. O mundo faz coisas semelhantes também e não é nada. O que eu digo muitas vezes, repito muitas vezes, vou repetir mais uma vez, o que vale para Deus não é o que eu faço entre o início do culto e o fim do culto. Eu não impressiono a Deus, olha que mensagem que aquele pastor pregou. Deus não fica assim lá no céu impressionado. Até porque a Bíblia fala que a palavra ainda nem chegou na minha boca e ele já conhece. Aliás, tem que vir dele. Mas mesmo que se viesse só do meu coração, a Bíblia fala que ele já conhece. Então não impressiona Deus. O louvor, olha como é que é. As irmãzinhas cantaram, que coisa. Acho que Deus ficou impressionado com isso. Ele tem coisa, com todo respeito, muito melhor e mais apurado no céu. Não é o que eu faço aqui que impressiona a Deus. Não é o que eu faço aqui do início do culto ao fim do culto que determina quem eu sou. Não, o pastor é abençoado, eu vejo ele lá na frente. Olha, o irmão é abençoado, eu vejo ele todo domingo sentado no banco. Olha, isso não define nada. Não é o que eu faço do início do culto até o fim. O que define quem eu sou, o que define a minha posição diante de Deus, é o que eu faço entre o fim do culto e o início do culto. Deu para entender? É no dia a dia. É na tua casa, é no ônibus, é na rua, é no trabalho, é no mercado, é na padaria, é aonde você está, como você fala com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas, como você mostra a Deus através da tua vida para as pessoas, é aí que define quem somos. Porque ser bonzinho aqui é fácil, irmãos. Qualquer pessoa, com todo o respeito, mais uma vez falando, qualquer pessoa pode chegar aqui, subir aqui e impressionar todo mundo, e todo mundo fala assim, olha, como que ele fala bonito, olha que vida. Os artistas fazem isso o tempo todo nos palcos dos teatros. Você se apaixona e tem raiva dele ao mesmo tempo. Isso não impressiona, isso não define ninguém. Porque tudo pode ser uma representação. Se quando eu saio daqui eu não vivo o que eu falei aqui. Aqui, no culto, quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós vamos cantar, quando nós vamos orar, quando nós vamos falar, precisa ser apenas um reflexo de tudo aquilo que eu já vivi nos dias anteriores. Não quer dizer que eu sou perfeito.
Mas quer dizer que se eu errar, o Senhor me levanta. E eu vou lutar para acertar. Mas eu preciso viver. Conhecer a Deus é viver com Deus, é andar com Deus. É andar de tal forma que a Bíblia menciona de algumas pessoas que andou com Deus a tal ponto que não se viu mais. Deus o trasladou, porque ele andou com Deus. Imagina que nível é esse? Andar com Deus, a ponto de Deus olhar e dizer assim para Satanás: ó, você viu lá o meu servo Jó? Isso é andar com Deus. Não tem ninguém. Deus colocar ali uma palavra dessa, dizendo: ó, não tem ninguém lá na terra como o meu servo Jó. Você viu ele? Deus não se engana. Isso é andar com Deus. Isso é conhecer a Deus. E olha, preste atenção, e olha que Jó mesmo disse que não conhecia Deus. Deus, no início da história, Deus fala lá com Satanás e diz assim: olha para lá, não tem ninguém igual a ele. Mas só depois da provação, só depois que Jó passou por todas as lutas, só lá, já bem lá na frente, é que Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora o Senhor está comigo. Isso é andar com Deus, isso é conhecer a Deus. Não é saber meia dúzia de versículos de cor, não é simplesmente fazer, não é nada disso, mas é andar com Deus, conhecer a Deus, respirar a essência. A palavra de Deus nos fala algumas coisas sobre isso, sobre conhecer a Deus. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, isso é a vida eterna. Isso é, irmãos, quem nos define, conhecer a Deus. Não só ter informação sobre Deus. A palavra de Deus diz, em Daniel, capítulo 11, versículo 32b, a segunda parte do versículo: mas o povo que conhece ao Senhor, ao seu Deus, se tornará forte e ativo. A palavra do Senhor diz que conhecer a Deus é muito importante. Conhecer a Deus é fundamental. Aí sim somos definidos. Não porque eu faço parte de uma instituição, não porque eu faço parte de uma denominação, não porque eu tenho uma carteirinha, uma credencial, mas porque eu ando com Deus, eu conheço a Deus. Eu falo, Ele me escuta. Ele fala, eu escuto Ele. Isso é conhecer a Deus. O grande problema que a igreja dos dias de hoje, que vive correndo, que vive numa loucura, dentro e fora dela, cheia de atividades e cheia de compromissos sociais, não tem tempo para conhecer ninguém, muito menos a Deus. Quando fala com Deus, fala correndo e nunca para no final para ouvir Deus responder. E não sabe depois por quê. A maneira como conhecemos a Deus é através do Filho dele, Jesus Cristo, primeiro ponto. E através da sua palavra. É a palavra que nos revela a Deus. É Jesus quem nos apresenta a Deus. A palavra nos revela a Deus. Se eu não tenho, não aceitei a Jesus e eu não tenho intimidade com a palavra, não tem como eu conhecer a Deus. Eu posso até ter informação, mas não conhecê-lo.
Primeiro conselho que Davi dá para Salomão: conheça Deus. Você, Salomão, não será rei de Israel só porque é meu filho. Você será rei porque ele te escolheu. Então conheça ele. Querido, você não é herdeiro do reino de Deus só porque você é filho de alguém da igreja, ou só porque você é filho do reino. Você pertence a esse reino porque você foi escolhido por Deus. Então conheça Deus. Conheça Deus. Conhecer a Deus nos dá garantia da eternidade e certeza de que em todas as coisas nós seremos mais que vencedores. Ainda que não aconteça as coisas da maneira que eu queira. Mas ser mais que vencedor é estar acima dos problemas que nos acometem. Segundo ponto. Se você acha que conhecer a Deus é o maior desafio, segundo ponto que Davi fala, ainda no versículo 9, que ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O que Davi está falando aqui? Davi está dizendo aqui: obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Seja obediente. É impossível ser bem-sucedido sem ser obediente a Deus. Você pode alcançar algumas coisas, mas se você quiser ter uma vida equilibrada, uma vida estruturada, você precisa aprender a obedecer a Deus. Porque não adianta a gente ter informação, a gente até conhecer Deus, mas ser desobediente. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Eu coloquei uns pontozinhos aqui, que eu sigo aqui essa escadinha. Obedeça a Deus. E obedeça a palavra de Deus. E se o teu pastor obedece a Deus e obedece a palavra, obedece ao pastor também. Volto a repetir. Se o teu pastor obedece a Deus e obedece a palavra, obedeça o pastor. Se a tua igreja obedece a Deus, obedece ao pastor, obedece a palavra, obedeça a igreja também. Mas preste atenção que tudo começa em uma hierarquia. Não adianta. Nós somos chamados para Ele. O pastor, a igreja, são ferramentas dele, nada mais do que isso. Pastor não é Deus. E olha, estou pregando contra o meu patrimônio, né? Mas aqui a gente está para falar da palavra de Deus. Pastor não é Deus. Igreja não é reino dos céus. Deu para entender? Deu para entender? A igreja é bênção, mas não é reino dos céus. Porque tem muita igreja, como a igreja de Laodiceia, tão ocupada, fazendo obras, fazendo. E Jesus está lá dizendo: eu estou na porta batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro, vou cear com ele e ele comigo. O texto, eu considero um texto assim dramático para a igreja. Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Depois de várias coisas que o Senhor já falou que é pesadíssima, um versículo que a gente usa muito para evangelizar, só que é um versículo que foi escrito para uma igreja, que diz assim: ó, eu estou na porta batendo. Se ele está na porta batendo, ele está onde? Do lado de fora. Muitas vezes a igreja está cheia, mas o Senhor está do lado de fora, querendo entrar.
Mas tem muita coisa, muita atmosfera, mas a essência está do lado de fora, batendo, dizendo: eu estou batendo, eu quero entrar, eu quero ter comunhão, eu quero estar junto de vocês, eu quero participar com vocês desse culto, eu quero, e eu estou batendo, mas está todo mundo ocupado, tocando. Estou falando de mim mesmo, né, irmãos? Se é para botar, bota a minha aqui de frente, né? Sou eu, somos nós, ocupados. E ele está batendo e diz assim: se alguém ouvisse pelo menos um. Ele não fala, tá, esse povo tem que ouvir. Não, ele fala: se alguém, se pelo menos um ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com eles e eles comigo. Vou ter comunhão com eles e eles vão ter comunhão comigo. Mas você sabe o que é pesado nesse texto de Apocalipse, capítulo 3? Dá a entender que ninguém o escuta e que ninguém abre a porta e ele vai embora. Porque o texto não fala mais nada. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro, ceio e tenho comunhão. E acaba o texto. Não fala que alguém ouviu. Não fala que alguém foi lá e abriu. Então obedecer, irmãos, é fundamental. Obedecer a quem? A Deus e a palavra de Deus. Porque temos que conhecer a Deus e conhecemos a Deus pela palavra. Então obedeça a Deus, obedeça a palavra. Se o teu pastor obedece a Deus e obedece a palavra, obedeça o pastor. Se ele não obedece, sai fora. Pode ser que me tirem do ar, mas eu não estou aí. Estou precisando pregar a palavra. É a realidade da igreja hoje, irmãos. Não dá para ser diferente. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Se o teu pastor obedece a Deus e obedece a palavra, obedeça o pastor. Obedeça a igreja se a igreja obedece a Deus, obedece a palavra e obedece o pastor. Se a igreja não cumpre isso aí também, a igreja também está errada, está em pecado. Não adianta, irmãos. Qualquer coisa fora disso é humanidade. É carne. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra. Existem 3 aspectos de obediência. O texto de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, ele, deixando logo as redes, seguiu. Olha só, 3 aspectos em cima disso sobre obediência. Primeiro, obediência imediata. Deus chamou, é agora. Não é: peraí, Senhor, deixa eu ir primeiro lá enterrar os meus pais. Não, é agora. Deixa que... É agora. Ah, Senhor, eu tenho que ir lá e resolver um negocinho. Não, eu estou chamando. Obedecer é para obedecer agora. Amanhã, quando as coisas forem diferentes, eu vou. Não é amanhã, é hoje. Deus te chama hoje. Deus está falando contigo hoje. Deus está tocando hoje. Deus tem pressa e quer você hoje. Amanhã, diz um hino antigo, amanhã pode ser muito tarde. Essa é a verdade, irmãos. Obediência imediata. Deus chamou Pedro e Simão, eles largaram a rede, largaram o barco, seguiram Jesus. Deus chamou. Obediência completa. Ele falou, faz. Não dá para fazer só uma parte. Eu vou fazer essa parte aqui, porque essa outra aqui não dá para mim, não. Não. Deus chamou, é agora. Deus mandou, faz tudo. É assim. Não dá para obedecer a Deus 50%. Tem muito crente achando que pode ser crente 30%, 40%. Deus não colocou a salvação em promoção, irmãos.
Ou você é ou não é. Ou vive em santidade ou larga logo tudo. Porque não é assim que se vive o evangelho. Não é meia palavra. Não é meia obediência. Eu vou fazer isso, mas isso acho que não tem nada a ver. O que a Bíblia fala? Tem a ver? Mas isso é coisa do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Deus não mudou e a sua palavra não mudou. Quem mudou sou eu, quem mudou é você, quem mudou é a sociedade. Mas quem vai dar conta disso é a sociedade, é eu, é você. Quer viver princípios de Deus? Vive pela palavra. Ela não venceu. Nenhuma Bíblia tem data de validade. A tua tem? Não venceu. Ou a gente vive, ou então vai aproveitar, porque senão está perdendo tempo, irmão. Sinceramente falando. Desculpa a expressão. Ou vivemos para o Senhor, ou então ele vai dizer assim, eu chego lá e vou falar assim, Senhor, mas em teu nome eu fui pastor lá na igreja metodista do Castrioto. Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu entrei nas favelas lá do Rio, em teu nome eu vi uma arma na minha frente, em teu nome. Ele vai dizer assim, mas eu não te conheço, cara. Você não me conheceu, você teve informação, mas não me conheceu. Quer ser conhecido? Viva. É a mensagem que não dá ibope, né, irmãos? Mas é um evangelho que não está em promoção. É 100%. Ou você entrega toda a tua vida para ele, ou não adianta entregar nada. Deus não quer 50%. Ele não te pediu 50% da tua vida. Ele não te pediu 50% da tua família. Ele não te pediu 50% do teu trabalho. Ele não te pediu 50% do teu tempo. Ele não tem isso, irmãos. Eu vi há muitos anos atrás alguém pregando sobre dízimo, na época que ainda não se tinha, né, uma mensagem só para oferta e dízimo, naquela época. Mas eu ouvi naquela época alguém falando assim, você tem que dar 10% do teu tempo também. Eu falei assim, Deus não quer isso. A minha vida tem que ser entregue. Meu tempo, minha vida, tudo, 100%. Ou eu sou totalmente dele, ou eu não sou. Não tem lugar para muralista, ficar em cima do muro. Eu sou meio dele, eu obedeço um pouquinho, eu faço umas coisas boas. Querido, não é pelo que você faz. Nunca foi. É só pela graça. Obedeça. Tem muito crente vivendo uma vida de fracasso e não sabe por quê. E quando eu falo fracasso, eu volto a dizer aqui, fracasso não é ausência de problemas. Porque problemas, vamos lá, gente. Problemas Jesus teve? Eu acho que muito mais do que eu e você. Eu tenho problemas e você tem também, não tem? Mas Jesus teve muito mais. Os nossos problemas não se comparam. O apóstolo Paulo entende isso de tal maneira que ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. A gente arrancando cabelo da cabeça, desesperado, achando que o mundo acabou, e Paulo fala assim, é uma leve e momentânea tribulação. Não se compara à glória que Deus está derramando sobre a nossa vida. Jesus teve muito mais problemas, e ele foi um fracassado? Não. Fracasso não ser vitorioso não é ausência de problemas. Ausência de problemas, isso não existe. Nós sempre teremos problemas. Mas viver um fracasso é quando a gente começa a afundar por causa do problema.
é quando a gente não consegue ser mais que vencedor sobre algo que está ali nos afrontando. É quando eu sou totalmente abalado e desestruturado por aquilo que eu estou vivendo. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que a minha vida está nas mãos dele. E que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que tudo se torne um caos, sem forma e vazio, ele vem e restaura tudo e faz uma nova terra. Ele é Deus. Então a minha confiança está nele. E aí eu vivo diferente. E aí é mesmo que eu esteja numa situação financeira difícil, mas ele é minha segurança. Isso não me abala. Eu posso sorrir. Ainda que esteja com problema no trabalho, com dificuldades, a crise, mas ele é minha estrutura. Ele é o meu provedor. Ainda que eu esteja com problemas na família, ele é o Deus que une, ele é o Deus que transforma, ele é o Deus que muda. Ainda que eu tenha problemas no ministério, é ele quem levanta, é ele quem chama, é ele quem consagra. Até Jesus viveu obediência. E ele era Deus. Mas a Bíblia fala que ele não só foi obediente, como ele aprendeu ainda mais a obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A obediência, ela é provada nas nossas dores. Porque no momento de dor que é mais difícil ser obediente. No momento de ser afrontado, é o momento mais difícil de ser obediente. Mas andando aqui, porque eu preciso falar desses outros dois pontos, eu me empolgo muito, né, irmãos? Fazer o quê? Davi fala para Salomão: conheça Deus, seja obediente. E ele continua dizendo assim: se o buscares, será achado de ti. Parafraseando, ele diz assim: Salomão, quer ser bem-sucedido? Ore, busque a Deus. Se você buscar a Ele, Ele será achado de você. Ele vai se revelar, porque é Ele que se revela. É Ele quem se apresenta. É Ele quem escuta. É Ele quem atende. A palavra diz que Ele não resiste um coração quebrantado, um coração que está ali orando, que é quebrantado, que é puro diante dEle. Ele não resiste, Ele vem, Ele se revela. Será que nós estamos buscando a Deus em oração? Ou será que a gente só ora? Deu para entender a diferença? Será que nós estamos rejeitando Deus não orando? Você sabe que a oração é algo que é uma arma, a arma mais temida do diabo. O diabo mais teme a oração. Porque quando a gente usa a oração, nós entramos em contato com os céus, irmãos. Quando a gente está orando, a gente não está falando num plano horizontal, a gente está falando num plano vertical, a gente está entrando em contato com o céu. E aí, irmãos, a gente se torna uma potência diante do inimigo. O inimigo, ele é poderoso, mas se nós estivermos, aí vem o se nós conhecemos a Deus, se nós andamos com Deus, se nós obedecemos a Deus, ele está perdido.
Porque deixa eu contar aqui um segredinho para vocês, que não é tão segredo assim. Mas às vezes a gente deixa as coisas ocultas, né? A palavra do Senhor fala que o inimigo anda ao derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda rodeando. Isso é a palavra que fala. A pastor Zenildo não, é a palavra, não é o pastor Zenildo. Fala que ele está lá, ao derredor, igual um leão, brabo, assustando. Mas a palavra do Senhor diz também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Sabe o que a palavra está dizendo? Que entre o inimigo e eu, os anjos do Senhor estão ao redor. O inimigo não pode me tocar se eu não der brecha. Ao si de novo. Se eu não der brecha. Você sabe como que um caçador faz para pegar uma fera? O caçador fala assim, eu vou lá pegar uma onça. Está aparecendo um montão agora de onça, né? Desse negócio aí, né? Leão, né? Eu vou lá pegar uma onça. Então ele chega lá, ele vê uma onça, vai, corre, pula no pescoço dele, agarra no... É assim que o caçador faz? Não. Ele sabe que vai se dar mal se ele fizer isso. Então o que ele faz? Ele começa a pensar assim, presta atenção que isso aqui é muito importante. O que a onça gosta? A onça gosta de carne. Então tá bom. Vamos pegar um pedaço de carne, vou botar no lugar aonde ela costuma passar. Não é aonde ela não passa. É no lugar de convívio dela. No lugar do dia a dia dela. Eu vou botar ali um pedaço de carne para ela. Aí eu monto uma armadilha. E quando ela pegar a carne, a armadilha vai cair, vai fechar, ela vai ficar presa. E ele bota lá e a onça olha e fala assim, tem carne dando sopa. E aí a onça vai lá, agarra a carne. E quando ela agarra a carne, a armadilha fecha. E a onça fica presa. É um animal feroz, é um animal forte, é um animal que tem uma garra, uma força, uma potência. Mas caiu na brecha, caiu na armadilha, caiu na cilada, foi atrás da carne e se deu mal. Agora ela não tem mais toda a mobilidade dela. Ela não tem mais como ela fazer tudo que ela pode fazer. E agora o caçador chega perto dela, bem pertinho que antes ele não podia, e ri na cara dela. E diz assim, adianta ser feroz e não aguentar o cheiro da carne? Aí ele domina. É exatamente assim que o diabo faz. Ele não pode tocar em mim e você, irmão, por causa dos anjos do Senhor, porque tem uma proteção, sangue do Cordeiro. Ele não pode tocar. Mas ele sabe o que te atrai, que a carne te atrai. Olha, a carne não é por acaso. A carnalidade te atrai. Aquilo que é a tua fragilidade. Aí, pensa que ele vai colocar uma oportunidade assim, longe de você? Não. É onde você passa todo dia. É no teu local de convívio, ele coloca lá aquela situação. E quando você vai, tua força foi minada por causa da brecha. E aí nós estamos aprisionados. Mas a boa notícia é que se confessarmos os nossos pecados, olha a oração aí, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Os grilhões são quebrados, as armadilhas se abrem quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente vai ao encontro de Deus. Orai. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. É uma ordem de atividade que é permanente, é para você orar o tempo todo. Orar quando acorda, orar quando está tomando café, orar quando está indo para o trabalho, orar quando estiver no trabalho, orar quando está dirigindo. Orar é para você ter uma vida de oração, irmãos. Sem oração, não dá. Eu era adolescente e aprendi que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas às vezes a oração se resume àquela que a gente faz no culto. Mesmo assim, muitas vezes, porque alguém está lá na frente fazendo por nós. E aí, a gente precisa compartilhar sim, pedir, orar uns pelos outros. Mas muitas vezes a gente pede para os outros orar por nós, porque nós mesmos já não oramos mais. Davi fala: Salomão, quer ser bem sucedido? Conheça Deus, obedeça a Deus e busque a Deus. Ore, fale com Ele. E último, para encerrar, dando uma puladinha aqui, ele disse: o Senhor teu Deus te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te. Certamente a tarefa de Salomão não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil. Talvez assim, acima do que ele podia imaginar. Não tinha uma tarefa fácil. Talvez ele pensasse assim: não dá não. Substituir Davi já é difícil, construir o santuário, isso é impossível. Só que a Bíblia fala que a gente precisa ser forte. Esforça-te. Essa palavra foi dito várias vezes. Foi dito para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, não temas. A palavra diz que lá em Provérbios 24, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então o que a gente precisa? Ser forte. Levanta a cabeça. Você não tem a unção de lagartixa para andar rastejando de cabeça baixa. Deus te chamou para levantar a cabeça. Deus te chamou para ser forte. Deus te chamou para lutar. Porque quando você luta, Ele vem e luta por você. Mas se você desiste, foi você que desistiu. Deus não interfere na nossa liberdade. Então Ele fala comigo e com você: seja forte, levanta a cabeça, é você quem tem que lutar. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Sabe por que você consegue? Porque a Bíblia fala que não vem provação que é sobre-humana. Antes, com a provação, Ele dará também o escape. Deus, Ele não vem para derrubar ninguém. Ele vem para salvar. Ele não vem colocar uma armadilha para você como o inimigo faz. Quem faz isso é o inimigo. Ele vem para te dar graça e dizer: eu estou contigo, eu sei o que você sente, eu sei como é que é difícil, mas olha, preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele diz assim: eu sei que dói, mas eu estou contigo. Não se sinta abandonado. E olha que Jesus sabe o que é ser abandonado. Ele disse lá na cruz para Deus: Pai, por que me abandonaste? Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é sofrimento, o que é dor, o que é ser traído, o que é ser enganado, o que é ser caluniado. Ele sabe. Mas Ele diz: não temas,
porque eu sou contigo. Sou eu que te tomo pela mão direita, te chamo pelo nome e digo: tu és meu. Deus não está brincando de ser Deus. Muitas vezes é nós que brincamos de ser filho. E chegou a hora da gente anunciar o evangelho que diz o seguinte: abre mão do seu eu e deixa ele governar. 100%. Viva 100% para Deus. Conheça Deus. Obedeça a Deus. Busque a Deus. E seja forte. Mas é que eu sou fraquinho. Eu não... Deus falou: não, você é forte. Você não sabe, mas você é forte. Você não entende, mas você é forte. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E é maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nele eu sou forte. Não há força em mim, mas eu sou forte nele. Não há poder em mim, mas eu tenho poder nele. Não há glória em mim, mas a glória dele em mim. Você está entendendo? Tudo é ele. Mas nele, porque ele quer, ele nos faz tudo. E aí é que a gente anda em segurança. E por isso que eu já citei, mas repito, o Salmo 23. A segurança que Davi tem, em meio à turbulência que Davi está vivendo, sendo perseguido pelo próprio filho, depois que um filho matou o irmão, que tinha estuprado a irmã, e ele vivendo a turbulência, esse filho agora vem querendo matar Davi e tomar o governo de Davi à marra. E no meio dessa turbulência, Davi cercado por inimigos que são filhos dele. Aí Davi vem e diz assim: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo nenhum. Isso é segurança, irmãos, de quem conhece a Deus. E não está inventando desculpa. E olha que Davi não foi, como a gente viu nas mensagens daqui, o cara 100%. Apesar da Bíblia falar que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas não era o cara 100%. Mas olha a segurança que ele tem. Ele diz: se tu estás comigo, eu não preciso temer o vale da sombra da morte. Temer a ameaça dos meus inimigos. Temer que estão tentando me matar, temer que estão tentando me dar um golpe, eu não preciso ter medo disso. Eu posso ter paz. Nisso somos mais que vencedores. Salomão, então, vai completar essa missão. Eu vou encerrar aqui porque eu já me alonguei demais. Tem pelo menos umas 3 páginas aqui ainda. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando Salomão constrói o templo, porque Salomão, no primeiro momento, ele vive o que o pai dele fala. Ele segue esses conselhos. Ele constrói o templo. E quando vai inaugurar o templo, aquilo que Salomão fez agradou tanto a Deus, que a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus foi real naquele lugar. É o que nós precisamos, irmãos. Não da manifestação humana ou da manifestação emocional, mas da manifestação da glória de Deus. Foi real. Deus se manifestou numa nuvem de glória e mostrou para todos que estavam ali o quanto ele estava satisfeito com a dedicação, com o trabalho, com o empenho, com a busca das pessoas para fazer aquele lugar,
para construir aquele lugar. Queridos, nós podemos fazer isso. Nós podemos atrair a atenção de Deus de tal maneira que a glória dele enche esse lugar. Sabe como? Conhecendo a Deus, obedecendo a Deus, buscando a Deus e sendo forte. Amém? É fácil isso, pastor? Claro que não. Ninguém disse que ia ser fácil. O que é fácil é seguir o inimigo. Aí é fácil. Isso aí é só deixa a vida te levar, leva você. Não eu, né? O filósofo aí diz aí na música dele, deixa a vida levar, é fácil. Seguir a Deus não. Obedecer a Deus não é fácil. É abrir mão. Conhecer a Deus não é fácil, é ser questionado. Buscar a Deus não é fácil, é ter determinação. Se esforçar não é fácil. Eu preciso engolir o choro, levantar a cabeça e partir para frente. Porque o gigante está gritando. Mas a hora de derrubar ele chegou. Amém? Você quer isso na tua vida? Você quer dizer, Senhor, eu quero isso. Quero isso como um desafio. Eu quero te conhecer mais do que eu pensei que conhecia. Eu quero ir muito mais além. Senhor, eu quero obedecer. É tão difícil, mas eu quero obedecer. Senhor, eu quero ter uma vida de oração, uma caminhada de oração. Não só orar, mas ter uma vida de oração. É muito diferente. Eu posso orar na vida ou posso ter uma vida de oração. Senhor, eu quero me apresentar forte. Você quer? Eu te convido a ficar de pé, você que quer, para a gente orar junto nesse momento. Não vou te chamar à frente, para não dar aglomeração, mas se você quer, aí no teu lugar, e comece a exercitar isso, comece. Vá você buscando ao Senhor. Vá você buscando conhecer e dizer, Senhor, eu quero estar mais na tua presença. Comece a falar com Ele. Senhor, eu não quero viver com medo, eu não quero viver de cabeça baixa, eu não quero viver arrasado, eu quero se levantar, eu quero levantar a cabeça, eu vou ser forte, eu quero te conhecer, eu quero ter uma vida de oração, eu quero estar te buscando a cada dia, eu quero obedecer em qualquer situação. Fala com o Senhor, Ele ouve você, Ele escuta você. Ele está aqui para tratar com você. Então fale e escute Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir
Senhor, nós queremos ter um coração igual ao teu. Queremos, ó Pai, ter um coração disposto a obedecer. Queremos, Senhor, te conhecer de verdade. Não só ter informação, mas te conhecer de andar contigo, Senhor. Te conhecer de sentir, ó Pai, em todos os passos que nós damos, que Tu está com a gente. Te conhecer, Senhor, de sentir que Tu está andando com a gente dentro de casa, que Tu está andando com a gente na rua, que Tu está andando com a gente no trabalho, que aonde a gente está, Senhor, a Tua presença está ali e a gente conseguir sentir isso. Nós queremos Te conhecer assim, Senhor. Não só por ouvir falar, não só porque alguém diz, não só porque alguém canta, não só porque alguém grita, mas porque, Senhor, verdadeiramente estamos andando contigo. É assim que queremos, Senhor. Poder sorrir mesmo quando tudo está difícil. Enquanto só há motivo de lágrimas, nós queremos, ó Pai, poder sorrir, porque sabemos que Tu está presente, sentimos Tua presença, porque andamos contigo, porque Te conhecemos. Nós queremos isso, Senhor. Obedecer, ó Pai. Tantas vezes é difícil, mas nós queremos ser fortalecidos para obedecer, Te obedecer, cumprir os Teus propósitos. Pai querido, muitas vezes nos falta força, mas nós queremos ser renovados e levantar a cabeça e dizer: somos fortes, porque o Senhor é a nossa força. Nós queremos, ó Pai, queremos viver algo novo em Ti. Não só uma religiosidade farisaica, cumprindo regras, cumprindo tarefas. Não isso, Senhor. Mas viver uma essência. Viver, ó Pai, verdadeiramente a vida de Cristo Jesus. Porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dEle. E nós queremos viver isso, ó Pai. Naturalmente, viver o sobrenatural. Caminhar com a certeza de que estamos seguindo os passos de Cristo Jesus. Não são fáceis, mas são eternos. E assim, Senhor, celebrar a Ti com a nossa vida. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu. Coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me do Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao
Amém, irmão? Que você saia daqui hoje diferente, com um coração diferente, não com o peso de uma palavra dura, mas com o alívio de uma restauração. A graça do Senhor é sobre nós. Saia daqui na certeza de que Deus está contigo. Conheça Deus, obedeça a Deus, busque a Deus, seja forte e você vai ver a glória de Deus. Amém? Nós já estamos encerrando. Para você que está assistindo de casa mais uma vez, eu digo para você que há aí um QR Code do meu WhatsApp, você pode direcionar uma mensagem diretamente para mim, um pedido de oração, ou se você deseja fazer parte da igreja, nós estamos aqui pronto para tratar de você, cuidar de você e orar por você. Entre em contato, mande uma mensagem para a gente e nós vamos estar então respondendo e vamos estar tratando de você. E você que está aqui, continue cada dia mais. Amém? Domingo que vem juntos de novo, traga alguém. A gente ainda está dentro do nosso limite aqui, né? Nunca teve preocupação assim, né? A gente tem os lugares aqui, traga alguém domingo, traga alguém para conhecer Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Espere chegar ali atrás, que eu não posso te dar um abraço, mas eu posso dar uma cotovelada, tá bom? Que Deus abençoe. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus o Pai, nós somos na comunhão do Espírito em uma aliança eterna.